Sejam muito bem-vindos à Maratona da Espiritualidade. Aqui você vai aprender como a espiritualidade impacta diretamente na sua vida. Eu sou Claudinei Germano, sou conferencista e palestrante há mais de 25 anos e quero te mostrar como ter liberdade espiritual sem precisar de uma religião. E hoje nós iremos falar sobre sorte e azar, que numa outra linguagem nós podemos também chamar de méritos ou indenizações. Sorte e azar é um tipo de comentário que constantemente nós estamos escutando. Nossa, eu tive sorte por ter acontecido X, Y e Z. Nossa, eu tive um azar, por ter ocorrido W, N e Z. Será que nós passamos a refletir e nos aprofundar sobre de onde vem a sorte e de onde vem o azar? Muitas pessoas acabam até questionando sobre a existência de Deus nesse quesito, porque como? Se Deus existe, na visão de todos, Deus ele quer o bem de todos. Se ele quer o bem de todos, por que alguns têm mais sorte e outros têm mais azar? Eu quero mudar a palavra. Ao invés de eu falar sorte, eu vou usar a palavra méritos. E ao invés de usar a palavra azar, eu quero usar a palavra indenização. O que te lembra méritos e o que te lembra indenização? Quando fala assim, nossa, a pessoa teve o mérito de conseguir tal vitória, tal sucesso, foi mérito do seu próprio esforço. Essa pessoa mereceu, merecidamente ela conseguiu o que ela gostaria. Então, essa palavra mérito associa a um esforço que faz com que a pessoa teve que se esforçar para conseguir determinado resultado. Mas vamos pensar da seguinte forma: nós nos surgimos do nada. Nós somos frutos dos nossos pais, por sua vez, dos nossos avós, dos nossos bisavós, trisavós, tataravós, e eu quero chegar até essa geração. Então, pai, avós, bisavós, trisavós e tataravós, até a quarta geração. A história que eles tiveram no passado, que nós podemos também chamar de antepassados, porque nós viemos dos nossos antepassados, certeza absolutamente que elas refletem sobre a nossa história de uma forma muito clara. Por exemplo, nós herdamos características biológicas, modo de falar, modo de se colocar, modo de andar, as expressões. Nós herdamos dos nossos pais, por sua vez também dos avós, e isso acontece. Quantas vezes nós já ouvimos falar, nossa, aquele ali parece muito com o avô, parece muito com a avó. Às vezes nem parece com o pai, com a mãe, parece com o avô, com a avó. São heranças que nós temos de nossos antepassados. E quando falamos de herança, é claro, você fala assim, herança. Herança, por vezes, até mesmo nós acabamos associando a coisas boas. Mas o hereditário, a herança, o que nós herdamos, nem sempre são só coisas boas, mas também nós herdamos coisas que não são legais. E aí que nós vemos que essa sorte, que seria o mérito, e essa indenização, que seria o azar, também tem tudo a ver com a herança que nós temos dos nossos antepassados. Então é muito importante nós estudarmos, nos aprofundarmos como que foi os nossos antepassados. Nós sabemos que é muito difícil entendermos como foi a história de uma forma profunda dos nossos tataravós. O que exatamente eles fizeram? Se eles plantaram boas sementes, nós iremos colher bons frutos. Nosso tataravô plantou uma semente de uma árvore frutífera até ela germinar, se tornar uma plantinha, crescer, fortalecer e gerar os frutos, leva-se um período de tempo muito longo. E ele, com seus 60 anos de idade, provavelmente não viu dar o fruto. Aí veio as futuras gerações, até nós vimos. Quando nós aparecemos no mundo físico, na Terra, nós já
chegamos já criancinha, já vendo aquela árvore dando seus devidos frutos, nós simplesmente vamos colher aqueles frutos e vamos nos saciar da delícia daquele fruto. E, no entanto, nós não fizemos nada para aquele fruto ter existido. E está nos alimentando, está nos dando alegria de saborear esse fruto. No sentido da árvore, nós vamos colher o fruto literal. Mas no sentido da vida que os meus antepassados viveram, nós também iremos colher os frutos, atos egoístas, atos com más intenções. São más sementes que estão sendo plantadas e que futuramente os descendentes irão colher. Ali que nós podemos ver com clareza quantas pessoas, você fala assim, poxa, aquela pessoa tem muita sorte, meu. Existe até aquela expressão, aquele ali nasceu virado para a lua, nasceu o bumbum virado para a lua, existem essas expressões, por tanta sorte que a pessoa tem. Tudo que a pessoa faz dá certo, incrível. Mas será que a pessoa, por si só, tem tamanha capacidade que tudo aquilo que faz dá certo? Não. Ela tem boas heranças dos seus antepassados. E quando nós falamos de heranças, essas heranças, ela está associada às 5 saúdes: saúde mental, sentimental, espiritual, física e econômica. Olha, gente, quanto que isso é um assunto sério e um assunto que nós devemos tratar de uma forma muito profunda. O que fez nós termos nascido de uma forma tão saudável assim e algumas pessoas nasceram com problemas? Claro, se nós formos estudar também, né, da parte da ciência, dependendo do costume que a pessoa teve, a alimentação e tantas outras coisas, pode afetar. Mas quantas vezes os médicos falam, se você teve na sua linhagem algum tipo de problema, tem que tomar cuidado, porque você pode herdar também. Então tem a herança genética que nós herdamos dos nossos pais, dos nossos antepassados. Então nós temos todo tipo de herança. Então vai depender como que os nossos antepassados viveram no passado, em prol do bem, que vai deixar boas sementes para os seus descendentes colher. Gente, isso é fato. E aí por que uma pessoa tem tanto azar? Tudo que ela faz não dá certo. Nós chamamos isso de indenização. Então tem a indenização e os méritos de antepassado. Se os antepassados fizeram muitas coisas ruins, aproveitaram das pessoas, usaram as pessoas, enganaram as pessoas, roubaram, fizeram muitas coisas tristes, erradas. Será que são boas sementes que eles plantaram no passado? E será que essas sementes não serão colhidas futuramente através dos seus descendentes? Se nós plantamos o bem, nós vamos colher o bem. Mas a questão não é se nós só estamos plantando, nós vamos também deixar essa colheita para as futuras gerações. Tem muitas pessoas que se destacam rapidamente por mérito dos seus antepassados e tem pessoas que não dá nada certo. E por vezes, por estar passando por esse processo de indenização, ela acaba até chutando o pau da barraca, ela acaba até se revoltando, se ressentindo, indo até para um caminho de plantar más sementes, que vai deixar mais indenização ainda para as futuras gerações. Procura observar você, não sei como que você está voltado nas 5 saúdes, mas é muito importante nós refletirmos sobre. Agora também existe um caminho, uma fórmula de nós sabemos lidar com essas indenizações para que essas indenizações venham a se tornar méritos. Isso também é muito interessante. O mais importante é nós nos diagnosticar. Se tratando do lado invisível, não é diferente do lado visível. Quando você está com uma dor, vamos supor, você está com uma dor na mão, no braço. Você vai no médico, o que ele vai fazer? Ele vai pedir exames para que ele possa ter um diagnóstico mais claro para saber tratar aquela dor. Ele vai saber qual é a causa daquela dor e o porquê está doendo. E assim ele vai fazer o tratamento. Se tratando do lado invisível, que é mental, sentimental e espiritual, nós também temos que fazer um diagnóstico de nós próprios. Esse diagnóstico, ele não é só baseado nos meus pensamentos, nos meus sentimentos e como eu estou tratando com a minha espiritualidade.
esse diagnóstico nós temos que entender que é muito importante nós fazermos uma análise sobre os nossos antepassados. Minha mãe já partiu dessa vida para outra, para a vida eterna. Eu tenho muitas boas lembranças, graças a Deus, juntamente com a minha mãe. E uma coisa que eu gostava muito de conversar com ela, era um assunto até delicado. Eu falava assim para ela: mãe, eu quero saber dos erros cometidos pelos meus antepassados. Então, o que a senhora sabe do bisavô da senhora? O bisavô da minha mãe é o meu trisavô. Então, quanto mais distante eu for, que seria o ideal, que seria até a quarta geração, mais eu vou entender da onde eu estou vindo. Porque às vezes tem coisas que você está fazendo e não dá certo. E às vezes você faz até com mais maestria do que aquele outro que faz de qualquer jeito e dá certo. Como explicar isso? Aí você vai falar assim, poxa, Deus não é justo. Porque olha, aquele lá que está fazendo até mais male-male dá certo. E eu que estou fazendo com tanta maestria, com tanta dedicação, não dá tão certo assim em termos de resultado. E é aí que nós observamos o quanto que o que os nossos antepassados fizeram reflete na nossa vida. Então, eu queria saber, através da minha mãe, os erros que eles cometeram, voltado às 5 saúdes, porque quanto mais eu souber, mais eu vou saber lidar com essa indenização, para que eu possa saber pagar a indenização, que nós poderíamos também colocar aqui, podemos pagar essa dívida que eles deixaram, coisas que não são legais, porque se eu pagar essa dívida, mesmo que essa dívida não é minha, mas meus pais deixaram, meus avós deixaram, eu vou estar eliminando aquilo que iria me prejudicar ao longo de muitos anos da minha vida. Então, saber pagar a devida indenização é importantíssimo para que nós possamos obter resultados com mais rapidez naquilo que nós gostaríamos de atingir, resultado naquilo que nós gostaríamos de atingir. É claro que, quando se trata de erros, os pais não gostam de falar, a família não gosta de falar, e ainda mais que já partiram, então não vamos falar daquilo que tal pessoa fez de errado, porque não é bom tocar nesse assunto, tal. Tem essa questão mesmo na família, né? E também faz um pouco de sentido, porque ninguém quer ficar falando de algo que desagradou, né, na época, ou que desagradou determinadas pessoas. É natural as pessoas não quererem falar isso. E por vezes é até difícil mesmo você saber dos erros que foram cometidos pelos seus antepassados. Faz parte, não tem jeito. É difícil saber e provavelmente você vai saber muito pouco. Mas o pouco que você souber, já é importante de você saber tratar, pagando a devida indenização para restaurar. É outro termo também muito importante nós usamos. Quebrou, precisa restaurar para voltar à posição original. Então, saber tratar esses erros para que eu possa ter menos indenizações e mais mérito ao longo da minha vida. Então, é muito importante nós fazermos esse diagnóstico, primeiramente com os antepassados. Depois você faz já um diagnóstico mais próximo, que é a história dos seus pais, é mais próximo, né? Você pode conversar com eles. Se a relação ela vai amadurecendo, chega um momento que a mãe não é só mãe, ela passa até a ser sua amiga. O pai não vai ser só pai, ele vai ser até seu amigo. Então, nesse momento de relação, pode sim, às vezes, o pai abrir o coração para o filho da sua história, a mãe abrir o coração para os filhos da sua história. Entendendo o coração do pai e da mãe, não para julgá-los, condená-los e mandar eles para o inferno, não. No sentido de entender que o que eles fizeram vai refletir sobre a minha vida. Então, entendendo, eu vou criar meios para o pagamento dessas falhas, porque eu não quero que reflita de uma forma errada na minha vida, de uma forma que eu vou atrasar o processo daquilo que eu quero alcançar de uma forma mais rápida. Então, é muito importante nós entendermos isso. Então, nós vemos que o que nós colhemos é também frutos plantados pelos nossos antepassados. Mas também tem os méritos e indenizações que nós mesmos construímos. Por exemplo, qual é a sua idade? Independente da idade que você tem, se você está me assistindo, você já tem uma idade de compreensão. Aí você pega e observa como que foi a sua infância, como foi ou está sendo a sua adolescência, como foi a sua infância, como foi a sua adolescência e como está sendo a sua fase adulta. E você pega e observa
será que a minha fase adulta ela não está sendo refletida naquilo que eu passei na infância e na adolescência? Então a infância e a adolescência já faz parte da vida passada. Já passou essa vida. Mas você, na infância e na adolescência, você plantou sementes que você está colhendo na fase adulta. Aqueles que estão tendo na infância e principalmente na adolescência uma vida relaxada, né? Você vê, por exemplo, nas turminhas, né, de bairro, de condomínio, na escola, e aí por aí vai, você vê características de adolescentes, adolescentes totalmente relaxados e adolescentes que são um pouco mais centrados e está procurando levar a vida de uma forma mais séria, organizada. É só você pegar e fazer um estudo. Como será os resultados desses futuros adultos? E é aí que nós entramos. É méritos que foram plantados por nosso próprio esforço, na infância e na fase da adolescência, ou indenizações que nós mesmos plantamos na infância e na adolescência. Vamos dar exemplos práticos. Se você não leva a escola a sério na infância e na adolescência, talvez você vai chegar na fase adulta, você não vai nem querer saber de estudar. Consequentemente, você não vai arrumar um bom trabalho. Consequentemente, você não tendo um bom trabalho, não desenvolveu bem a sua mente, você não vai ter um bom reconhecimento no mercado profissional, no mercado de trabalho. Esse é um reflexo de um relaxamento. Agora, se você tem um esforço, Claudinei, eu não sou muito bom para estudar. Não, nem sempre. As pessoas que não fazem uma universidade, não quer dizer que essa pessoa não vai ter sucesso na vida. O Steve Jobs é um bom exemplo disso. Ele não fez faculdade e ele criou a Apple. Mas qual é a diferença? A diferença é se nós estamos centrados exatamente naquilo que nós gostaríamos de ser e de fazer. Então isso podemos ver que a pessoa não está levando a vida de qualquer jeito. Então se você tem uma vida centrada, você vai colher os devidos frutos, que nós chamamos méritos do seu próprio esforço. Aí a pessoa fala, poxa, meu, a vida agora tá difícil, meu. Tá difícil, cara, de arrumar um emprego. Tá difícil, cara, de ter um bom salário. Eu não consigo ter nenhum carro. Como eu queria ter um carro? Pô, não tenho dinheiro para nada, não tá sobrando nada. Ou seja, como que a pessoa se preparou para essa situação? Então ela está colhendo por vezes, a indenização que ela mesma plantou. E também nós vemos que, por vezes, os pais são ricos, em pouco tempo, os filhos gastam toda aquela riqueza herdada e os netos ou bisnetos acabam nascendo pobres, porque o que era mérito não foi bem cuidado, virou indenização. E tem por muitas vezes que os pais são pobres, os filhos com o seu próprio esforço, com sua própria dedicação, mesmo que inconscientemente ele está pagando a devida indenização, ele faz com que aquela pobreza se torne riqueza com o seu próprio esforço. A sorte e o azar, ela vai depender do esforço de cada um dos nossos antepassados. Isso é visível. E é aí que nós não podemos simplesmente falar, Deus é muito injusto, porque aquele está se dando bem e o outro está se dando mal. Sendo que se Deus ama todos, todos têm que se dar bem. Mas só que Deus, ele não interfere na nossa liberdade. Nós temos liberdade para fazer o que nós bem entendemos. Mas só que dentro dessa liberdade, nós sabemos que gera boas ou más consequências. Então o que você herda dos seus antepassados é você que está herdando, não vai ser o vizinho. Tinha pessoas que eu falava assim no passado, nossa, nós temos que analisar porque isso é herdado de antepassados. Aí a pessoa falou assim, não, mas não tem nada a ver não, porque a vida dos meus antepassados é a vida dos meus antepassados. A minha vida é minha vida. Aí, quando se trata de coisas boas, o que as pessoas falam? É meus antepassados. Eu vim de determinada linhagem. O meu avô foi não sei quem. Meu pai é X, entendeu? Aí a pessoa gosta até de falar sobre a história quando são coisas boas. Mas quando são coisas ruins, as pessoas falam, não, a vida deles é a vida deles, a minha não. Então, seja, as coisas boas nós queremos para nós, né? Se os nossos avós, bisavós, trisavós foram multibilionários, você vai falar assim, não, eu tenho direito, porque eu sou descendente deles. Mas se eles foram endividados, problemáticos, você vai falar assim, não, eu não tenho nada com essas dívidas, com esses problemas? Não dá para falar isso. E muitas vezes as pessoas, elas associam a herança no sentido bom, aí sim, fala que são descendentes.
Mas quando a herança não é boa, as pessoas não querem. Nós não podemos nos esquivar das heranças, seja boas ou seja ruins. Ali que nós chamamos indenização de antepassado ou méritos de antepassado. Beleza física. A beleza física é mérito de antepassado. Existe a questão delicada também, até das pessoas terem problemas físicos. É indenização de antepassado. A pessoa ter muita saúde física é mérito de antepassado. Eu nasci com saúde física. Aí que entra o meu esforço, que é o meu livre-arbítrio. Se eu não cuidar da minha saúde, consequentemente, aquele mérito pode virar indenização, porque eu tenho que ter responsabilidade de saber cuidar dos bons frutos. A questão financeira, a saúde financeira, é mérito ou indenização de ter passado. Quantas pessoas eu conheço que têm uma dedicação, um esforço surreal para conseguir estar bem sucedido materialmente, mas não consegue. E eu gosto de entrar nesse campo. Às vezes a pessoa está tão ocupada, não tem tempo de ouvir sobre isso, porque elas querem falar de números e querem rápido ter resultado, mas acaba esquecendo que o resultado material ele tem uma causa que é invisível. O efeito é visível, mas a causa é invisível. Todo efeito tem uma causa. E quando se trata de nós, a causa ela é espiritual. A nossa primeira causa ela é espiritual, porque nós temos um espírito. Deus nos criou com espírito. Então, se nós queremos resultados físicos, materiais, práticos, e esquecemos da causa, nós não iremos passar o que tem que passar, que seria restaurar o que tem que restaurar, pagar as devidas indenizações que deveríamos pagar e não iremos colher os frutos no tempo devido. Então, eu procuro fazer com que as pessoas entendam a importância de lidar com os antepassados. Porque a partir do momento que você lida com os antepassados, na questão das indenizações dos antepassados, e você sabe como pagar determinada indenização para que haja restauração e dessa indenização se tornar mérito, gente, isso é fundamental. Tem uma história que eu escutei de uma pessoa que ela falou assim para mim: nossa, isso faz todo sentido, porque na minha família, desde os meus antepassados, as mulheres nunca se deram bem na questão sentimental. Todas as mulheres do passado, todas elas tiveram um histórico que não deu certo a relação sentimental, a relação do casamento. Algumas também chegou a nem casar. E ela pegou e falou assim para mim: aí na minha geração também está acontecendo isso. E mais ainda, a geração pós mim também está acontecendo isso. Como explicar isso? É Deus. Foi Deus que quis assim. Não, gente. Não. Existe sim esse tipo de indenização. E então é muito importante saber tratar esse tipo de indenização, porque você sabendo tratar, vai curar e vai se tornar mérito. Uma história que eu também escuto muito, que nós escutamos muito, você está lá no velório, a pessoa teve um acidente e veio a óbito, aí você escuta um aqui, escuta um ali, e as pessoas falam assim: ai, chegou a hora, né? Foi a vontade de Deus, chegou a hora dessa pessoa, né? Deus quis assim. Mas aí você vai estudar ou vai refletir sobre o que gerou aquela morte? Aí você fala assim: mas como essa pessoa morreu? Ah, ela estava passeando tranquilamente, veio um carro na contramão, o motorista bêbado, drogado, entrou na contramão e matou aquela pessoa. Eu te pergunto, foi Deus que quis? Existia uma indenização ali. Indenização por parte de antepassado, para que ocorresse esse tipo de acidente. Existiu ali a falta de responsabilidade do motorista. Existem vários fatores ali para nós simplesmente chegarmos e falarmos: foi Deus que quis. Deus, ele vai interferir, vai nos proteger, vai nos ajudar, por vezes não vai poder fazer nada, de acordo com o histórico que nós temos dos nossos antepassados e do nosso próprio histórico. Então, por vezes, acidentes acontecem. Não é só acidente de machucarmos o nosso corpo físico, mas um acidente de você fazer um investimento econômico e não dá certo. Aí existe ali a indenização voltado à parte financeira. Ah, a pessoa foi lá fazer um tratamento estético e a pessoa veio a óbito. Quantas vezes a gente já escutou isso? Mas tinha tudo para dar certo. Existia ali uma indenização voltado
a saúde física. Então, assim como nós temos as 5 saúdes, e se nós não sabemos cuidar e analisar se existe méritos ou indenização nessas 5 saúdes, mental, sentimental, espiritual, física e econômica, se nós não analisarmos aonde nós temos méritos nessas 5 saúdes e aonde nós temos indenização nas 5 saúdes, nós só iremos ficar batendo a cabeça e voltando no mesmo ponto, não tendo avanço. Então vamos analisar a nossa vida com esses olhos do mérito e indenização. Gente, não é sorte e não é azar. E quando você encontra aquela pessoa que vê que tudo deu certo, fala, nossa, aquela pessoa, você até elogia a pessoa. O certo não era só elogiar a pessoa, né? Elogiar e admirar os antepassados. Uma breve história que eu quero compartilhar com vocês. Nós pegamos a história da colonização dos Estados Unidos e a colonização do Brasil. A colonização do Brasil, os portugueses levaram indenizações para o Brasil. O que fez eles levarem indenizações para o Brasil foi a motivação que eles tiveram de colonizar aquele país. Eles foram para tirar, teve um ato egoísta, para tirar toda a riqueza que o Brasil tinha na época e levar para o seu país. Como foi a colonização dos Estados Unidos? Os peregrinos ingleses, eles foram em busca de uma nova terra. O objetivo deles era ter a liberdade de expressão, mais ainda, a liberdade de expressão religiosa, de expressão espiritual, onde eles sofreram perseguição na Inglaterra. Então eles saíram da Inglaterra pela perseguição espiritual que eles estavam tendo, da expressão espiritual que eles estavam tendo, e buscou uma nova terra. Então não chegou na América para explorar os Estados Unidos e levar para a Inglaterra. Eles foram para viver naquela terra, morar naquela terra e ser livre. Então essas sementes que foram plantadas no passado, hein, gente? No Brasil e nos Estados Unidos, que tipo de árvore cresceu? O Brasil veio ter uma indenização plantada pelos portugueses e depois os antepassados foram colaborando com isso. E os americanos tiveram uma boa semente plantada pelos seus antepassados ingleses, que se tornou essa árvore que a América é. Ah, mas hoje a América está uma bagunça só. O que os americanos estão fazendo? Aí, gente, é outra questão. O que você está fazendo com o seu mérito pode gerar indenização. E nós, brasileiros, o Brasil, o que os brasileiros estão fazendo com a indenização pode se tornar mérito. Vai depender da nossa visão e do esforço que nós vamos ter para gerar, para plantar boas sementes, sementes de méritos para as futuras gerações. Então vamos analisar a nossa vida da seguinte forma: não se lamente, não adianta a gente ficar se lamentando, reclamando, indignado. Nossa, porque eu tenho tanto azar assim? Indenização. Ai, maledette dei miei antenati, malditos dos meus antepassados, porque fizeram isso para me estar nesse perrengue aqui. Vai adiantar alguma coisa? Não vai adiantar. Então é importante, um quesito só, como pagar a indenização dos antepassados? Através do amor, através do perdão. O que Jesus veio nos ensinar? Pai, perdoai, eles não sabem o que faz. Então, através do amor de Jesus e do perdão provindo do coração de Jesus, ele fez com que um novo povo surgisse, um povo chamado cristão. Esse povo cristão que colonizou a América e fez um país se tornar o primeiro em potência mundial colonizado por cristãos que acreditavam muito naquilo que Jesus ensinou. Então Jesus, ele não ensinou o ressentimento, a mágoa, ele ensinou o perdão. Então quando nós olhamos e vemos que nós temos alguma indenização dos nossos antepassados, não adianta a gente ficar olhando para a grama do vizinho que é mais verde e ficar lá invejando a grama do vizinho. Pelo contrário, vamos olhar para a nossa própria grama e falar, eu vou cuidar bem dela. De que forma? Perdoando meus antepassados, entendendo e falar agora através do meu esforço, do meu amor, do meu perdão, eu vou ter uma nova história. Eu vou plantar boas sementes. E através dessas boas sementes, os meus descendentes
ou as futuras gerações, não necessariamente não precisa ser o seu descendente direto, mas as futuras gerações. Tudo aquilo que nós ensinamos aqui, nesse momento, nós vamos deixar para as futuras gerações. Então vamos plantar boas sementes em nossas mentes, em nossos corações, nossos sentimentos, em nossas relações, em nossos trabalhos, cuidando do nosso corpo físico, porque aí a gente vai deixar boas sementes para essas gerações que estão vindo depois de nós. E aí nós iremos deixar o quê? Méritos. E aí nós vamos ver, não é que Deus me quer bem e te quer mal, te quer bem e me quer mal. Não, Deus quer bem todos. Mas Deus não interfere na liberdade e é através dessa liberdade que nós vamos plantar e colher, plantar boas sementes e colher bons frutos. Vamos pensar sobre isso e vamos nos aprofundar mais sobre esse assunto, o que é méritos e o que é indenizações, principalmente mérito e indenizações de nossos antepassados e como saber lidar com eles. Muito obrigado.